Estes são os caminhos onde o éter percorre. Tesla já sabia disso, meus amigos. Tudo que existe é fluido por esta geometria. E quando vibra, cria os átomos e a matéria. Quando pensamos nessas geometrias, nossos neurônios disparam. Todas essas geometrias cabem uma nas outras. Impressionante. O universo é geométrico, a realidade é holográfica. E a consciência que molda a realidade e a estrutura da matéria. Então, essas formas geométricas, meus amigos, representam tudo que existe no universo. O tetraedro, que representa o elemento fogo, o cubo, que representa o elemento terra, o icosaedro, que representa o elemento água, o octaedro, ar, e o dodecaedro, que representa o próprio universo. E cada forma geométrica cabe uma nas outras, como vou demonstrar para vocês. Inclusive, os antigos já sabiam disso. E se você juntar todas essas formas geométricas e formar linhas, formam todas as linhas-lei do planeta Terra. Isto é incrível. Pitágoras já sabia disso. O enigma do dodecaedro romano. O dodecaedro romano é um objeto pequeno, oco, feito de bronze, ou mais raramente de pedra, de forma geométrica, que possui 2 faces planas. Cada face é um pentágono, uma forma de 5 lados. Os dodecaedros romanos também são embelezados com uma série de saliências em cada canto dos pentágonos. E as faces do pentágono, na maioria dos casos, contêm crifícios circulares, mais de 200 anos depois de terem sido descobertos. Os investigadores não estão mais perto de compreender a origem e a função desse objeto misterioso. Então, até hoje, é um grande mistério. Porque este objeto que vocês estão vendo aqui, meus amigos, que é o dodecaedro romano, ele foi achado em vários países da Europa. Não foi só em Roma, não foi só na Itália, não. Áustria, leste europeu, em várias localidades diferentes. E até hoje, a sua finalidade é um grande mistério. Por que eles faziam isso? Ostensivamente. É uma ótima pergunta, que nós tentaremos responder para vocês. Os dodecaedros romanos datam do século II e do século III depois de Cristo. E normalmente variam de 4 centímetros a 11 centímetros. 1,57, 4,33 polegadas de tamanho. Até os dias atuais, mais de 100 desses artefatos foram encontrados. Meus amigos, mais de 100. É um número realmente significativo. Na Grã-Bretanha, Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Suíça e Hungria. Por toda a Europa. Fantástico. Com vários modelos aqui, diferentes, como vocês podem observar. Realmente fantástico. Fantástico isso aqui. No Museu de Oxford, estão em posição um conjunto de 5 pedras esculpidas. Está no museu. Em torno de 1400 a.C., que representam como clareza os sólidos de Platão. Pitágoras e Platão já conheciam este artefato, essa tecnologia, que só foram descritos 1000 anos depois. Então veja, meus amigos, cada elemento aqui representa uma das formas geométricas que eu apresentei para vocês. Olha só que impressionante. O fogo, terra, olha que incrível. Ar, água, o elemento água. Impressionante. Você ajunta tudo, essas peças aqui, que representa cada um dos elementos geométricos, que representa isso, uma força da natureza diferente, um elemento da natureza, para ser mais preciso. Você ajunta tudo e forma um globo, que seriam as linhas-lei que formam o globo da Terra. Incrível! Segundo a escola de Pitágoras, 4.862 pontos e 120 círculos, como pode se observar a seguir. Incrível. Meus amigos, é bom vocês entenderem. Alguém vai dizer assim, mas eu quero coisas mais concretas. É mesmo? Todas as grandes catedrais do mundo, Jerusalém, todas as grandes cidades do mundo foram construídas em torno dessas linhas. Só isso. Todas as grandes cidades do mundo, inclusive Jerusalém, inclusive todas as catedrais, grandes catedrais da Europa. Brasília, capital Brasília, exatamente num ponto de linha-lei,
Washington, D.C. Aí você vai chegar para mim e vai dizer que isso é coincidência? É claro que não. Vamos continuar. Os romanos utilizavam isso para tentar canalizar a energia da geometria cósmica. Ou seja, canalizar, receber a energia oriunda do universo. Como uma forma de canalizar energia espiritual. Vale ressaltar que, juntamente às formas geométricas, você consegue sublinhar os pontos de linha-lei da Terra. Todos os pontos de linha-lei da Terra podem ser sublinhados utilizando este mecanismo. E, por conseguinte, o cosmos. Porque as linhas-lei representam o que? A teia da grade cósmica. Existe a teia da grade da Terra, de Gaia, e a teia maior, que representa todo o universo. Você pode utilizar toda a energia da Terra, de Gaia, assim como do universo, e manipular o próprio tempo e a matéria. Só isso. O cosmos. David Koch diz que não precisamos de um dodecaedro físico. Então alguém vai dizer, onde que eu compro o dodecaedro, né, gente? Eu acho que não tem no mercado. E você nem precisa dele, tá? Não é necessário. Você não precisa de um dodecaedro físico. Que podemos visualizar mentalmente. Que obteremos o quê? O mesmo resultado. Então você simplesmente deve mentalizar essas formas geométricas. Tá? Essas formas aqui. Tetaedro, fogo, cubo, icosaedro, que representa o elemento água, o octaedro, que representa o elemento ar, e o dodecaedro, que representa o próprio universo. Você ajunta todas essas formas, assim, maravilhoso, e você deve meditar. Fantástico. Que é um elemento tecnológico para amplificar, é um amplificador das suas habilidades psíquicas. Muitas pessoas gostariam muito de um amplificador das suas habilidades psíquicas. Aqui está um ótimo. E já era conhecido pelos antigos. Joseph John Campbell, que reconheceu a jornada do herói em toda a história, humana e mitológica, afirma que existem 3 etapas: o mundo comum, o mundo mágico e o retorno ao mundo comum. Está retratado nesse gráfico aqui para vocês. É, impressionante. Aqui. Mundo comum, special world, ou mundo mágico. É muito legal. A jornada do herói. Fantástico. O mundo mágico, meus amigos, é o momento da separação do mundo conhecido. Você tem que entrar no mundo mágico. O mundo mágico é o momento, repetindo, da separação do mundo conhecido, ou seja, o momento do despertar da consciência. O herói aqui retratado pela humanidade só pode atingir a ressurreição. E é incrível isso, meus amigos. O herói não é o retratado, não é o loirão, não é o capitão. Interessante isso. Não é o Putin também, não é o JP, é os despertos. Esses são o herói que vai salvar a humanidade. Mas para isso, precisam amar a própria humanidade. É impressionante, não, Liette? Aqui. Conhecido, ou seja, o momento despertar da consciência. O herói aqui retratado pela humanidade só pode atingir a ressurreição e vencer o vilão se passar pelo mundo mágico, onde ele conhece a si mesmo e o universo em harmonia perfeita. Maravilhoso, meus amigos. Então, quando Jesus aqui esteve, ele simplesmente estava retratando não a sua ressurreição, mas a ressurreição da própria humanidade, da jornada do herói. Ele era um tipo daquilo que nós iríamos passar, que os despertos iriam passar na última tribulação da Terra. Então Jesus simplesmente veio para cá para retratar, olha que interessante, representar a humanidade. Os últimos passos da humanidade em busca da redenção.